Olá, estudante do primeiro semestre da segunda etapa da EJA. Bem-vindo a mais uma aula de Ciências da Natureza. Ainda no tema Sistema Sensorial e a Percepção do Ambiente, nesta que é a nossa aula número 6 do módulo 2, unidade 2. Então, você está estudando sobre o sistema nervoso. Já vimos sistema nervoso central e começamos a estudar sobre sistema nervoso periférico. Vamos organizar aqui tudo que foi aprendido num mapa conceitual. Dá uma olhadinha aí sobre sistema nervoso periférico. Tá? Então, quais são os seus componentes, os componentes do sistema nervoso periférico? Nós temos os gânglios nervosos e os nervos. Sobre gânglios, nós vimos que é o conjunto de neurônios localizados fora do sistema nervoso central, ou seja, fora ali do encéfalo. E os nervos? Os nervos, eles têm função de quê? Eles unem o sistema nervoso central aos outros órgãos e transmitem impulsos nervosos. E esses nervos, eles são divididos basicamente em nervos espinhais e cranianos. Então, os cranianos são aqueles que saem diretamente ali do encéfalo. Espinhais são os nervos que saem diretamente da medula espinhal. E os tipos de nervos? Nós vimos que existe o misto, o aferente e o eferente. Os nervos aferentes recebem os estímulos da periferia do corpo e os eferentes fazem um movimento de transmissão inversa do sistema nervoso central para a periferia do corpo, enquanto que os mistos têm as duas funções, são receptores e também são nervos motores. Tendo isso relembrado, vamos continuar agora, porque nós podemos dividir o sistema nervoso periférico. Então, quais serão essas divisões? Olha só, o sistema nervoso periférico é dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. Soma significa corpo, tá? Só para você lembrar que o sistema nervoso somático, ele regula as ações que estão sob o controle da nossa vontade, ou seja, as ações que são voluntárias, a movimentação do nosso corpo, por meio do quê? Da musculatura esquelética, de contração voluntária, que é o que eu te expliquei na última aula. Se eu quero pegar um objeto, eu já tenho essa intenção aqui na minha mente, eu ativo os meus músculos por meio do quê? De impulsos nervosos que promovem, então, essa contração e distensão das células que compõem os músculos. E assim, eu faço todos os movimentos voluntários que eu quero. Tá? Então, por isso é importante a gente ter este sistema nervoso saudável. O que aconteceria, o que acontece, por exemplo, com alguém que tem uma lesão no sistema nervoso central, periférico? Vai ter dificuldade de controle de movimentação e locomoção. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão na coluna vertebral, que chega a afetar a medula espinhal, e ali essa medula se rompe, dependendo do ponto em que isso acontece, a pessoa pode ficar, por exemplo, paraplégica, quando ela perde movimentação das pernas, ou tetraplégica, quando perde movimentação da parte superior e inferior, quando a lesão é numa parte mais alta da medula. Né? Então, são literalmente cabos que conectam o nosso corpo, e se eles se rompem, essa conexão de impulsos nervosos para, né? E aquilo que controlava o nosso corpo de se movimentar voluntariamente também cessa. Continuando, temos o sistema nervoso autônomo. Autônomo lembra o que? A autonomia, quer dizer, não tem relação ali com a nossa vontade, né? Atua aqui no modo integrado com o sistema nervoso central e exerce o controle das atividades que independem da nossa vontade consciente, ou seja, são ações involuntárias, como as atividades que são realizadas por órgãos internos.
Você, por exemplo, não tem como controlar o batimento cardíaco conscientemente. Então, agora, ó, o coração vai bater, não, agora vai parar, agora vai bater. Não, você não faz isso. Seria até muito cansativo, né? Então, você tem esse controle de maneira autônoma pelo seu sistema nervoso periférico, essa parte que a gente chama de autônomo, tá? Então, sistema nervoso periférico autônomo. E o sistema nervoso autônomo tem como função regular atividades que nós chamamos de orgânicas, ou seja, dos órgãos, garantindo a homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio das funções internas do nosso corpo, que é o que mantém a gente vivo, né? Se o nosso corpo, por exemplo, está exposto a um ambiente que tem uma temperatura muito baixa, a gente começa a perder calor para o ambiente, a baixa temperatura pode ser fatal para nós, assim como as altas temperaturas. Então, o nosso corpo tem maneiras de regular isso, tá? Então, ou seja, por meio de tremores, ou seja, por meio do suor, tá? Então, são maneiras que o nosso corpo tem de equilibrar as funções, manter a temperatura constante, ou seja, é isso que chama homeostase, tá? Então, o sistema nervoso autônomo, ele ainda pode ser dividido em sistema nervoso autônomo simpático, olha só essa palavra, o que é alguém que é simpático? Não tem nada a ver aqui com o sistema nervoso, tá? Esse sistema nervoso simpático é o quê? É o que estimula o funcionamento dos órgãos. É formado por nervos que saem ali da medula espinhal, por isso são chamados de nervos espinhais, da região do tórax e da lombar, tá? Do peito, das costas. Os principais neurotransmissores liberados são esses dois, noradrenalina e adrenalina. Já ouviu falar de adrenalina? Neurotransmissor que te deixa assim ligado, né? Então, porque os neurônios, eles transmitem os impulsos nervosos por meio da produção de substâncias químicas que são transmitidas de um neurônio para o outro, bem rapidinho. E essas substâncias são chamados neurotransmissores, não é à toa, né? Eles transmitem aí um impulso nervoso de um neurônio para o outro. E dois deles, muito importantes, são justamente estes, né? A noradrenalina e a adrenalina. Tem também o sistema nervoso periférico, aquele lá era o simpático, né? Esse aqui é o parasimpático. Esse prefixo para significa ao lado, né? Então, tá ali do lado do simpático, o parasimpático, que vai fazer o contrário, aquele lá ativava. Esse aqui faz o quê? Qual que é o contrário de ativar? Ele vai inibir o funcionamento dos órgãos. E ele é formado por nervos que são cranianos e espinhais das extremidades da medula, né? Aqueles anteriores lá era da região do tórax, esses aqui são cranianos, e da pontinha da coluna. O principal neurotransmissor aqui é um outro, recebe outro nome, acetilcolina. Para você visualizar como que onde estão localizados esses nervos no sistema, conectados ao sistema nervoso central, que compõem o sistema nervoso periférico autônomo, que pode ser simpático ou parasimpático. Vou pegar aqui dois exemplos, olha. Daqui dessa parte do pescoço, surge um nervo que tem a função de ativar a dilatação da pupila. Sabe a pupila, que é aquela porção que fica no meio dos olhos, é a parte escura, a parte colorida é a íris. Aquele buraquinho que tem lá no meio, que é por onde entra a luz nos nossos olhos, é a pupila. E você já viu, né, que como uma câmera, o nosso olho funciona abrindo e fechando essa pupila. Ela controla ali a entrada de luz nos nossos olhos. Então, quem faz esse movimento de abrir ou diminuir a íris para que a pupila aumente ou contraia, é o sistema nervoso simpático que faz isso, tá? Então, o simpático, ele dilata a pupila, enquanto que o parasimpático faz o contrário, ele contrai a pupila. Um outro exemplo relacionado aqui ao coração, daqui dessa porção do tórax, parte um nervo
que tem a função de transmitir informações que aceleram os batimentos cardíacos, tá? E para reduzir tem também, é o contrário, né? Esse movimento de redução de batimentos cardíacos, então provém aqui de um outro nervo, um nervo que pertence ao sistema nervoso parasimpático, certo? Então vamos organizar todas essas informações num mapa mental, para a gente visualizar melhor essa divisão do sistema nervoso por funções. Vamos lá? Novamente, sistema nervoso periférico. Ele é dividido em sistema nervoso somático, que regula as ações voluntárias, né? Vou mexer ali meu corpo, contraindo meus músculos, pegar ali um objeto, caminhar. Aqui a outra divisão é o sistema nervoso autônomo. Autônomo tem autonomia, ou seja, não depende da nossa vontade. Então, a função é controlar atividades involuntárias. A gente faz a subdivisão do sistema nervoso autônomo em sistema nervoso simpático e parasimpático. Qual que é a função do simpático? Estimular o funcionamento dos órgãos. E do parasimpático é o contrário. Tudo que o simpático faz, o parasimpático promove o contrário, inibir o funcionamento dos órgãos. O sistema nervoso simpático é formado por nervos que partem ali da espinha, na região torácica e lombar, no meio das costas, né? Enquanto que o sistema nervoso parasimpático é formado pelos nervos que partem diretamente da base do crânio e das extremidades da medula, tá? Então, lá na pontinha também tem nervos que fazem parte do sistema nervoso parasimpático. Visualizou aí todo esse cabeamento de nervos que passa pelo seu corpo? E sem eles você seria incapaz de realizar ações tanto voluntárias quanto involuntárias? Muito importante, né? Então, a gente continua numa próxima aula, mas por hoje é só. Até a próxima e tchau, tchau!